Quando eu desenvolvi o MES, eu desenvolvi ele para adultos. Foi pela minha experiência de mais de 20 anos acompanhando pacientes adultos. Eu não atendo crianças, não tenho a sabedoria e nem a experiência prática de crianças. Então eu desenvolvi um método para adultos e o MES é para adultos. Olhando para o MES, né, e eu diria o pilar da alimentação, claro, o pilar da higiene do sono, claro, o pilar das técnicas detox, claro, né, o pilar de modulação de estresse, né, hoje as crianças parecem que tem um monte de estresse na vida, pilares que eu acho que não devem ser praticados por criança que existem no MES. Primeiro, o jejum. Eu falei, a criança, diferente do adulto, ela está num processo de crescimento, com alta liberação de hormônios do crescimento. Ela está numa fase anabólica do corpo muito intensa. E quando você pratica jejum nessa idade, você está ativando vias como a MPK, que é uma via que bloqueia as vias de proliferação, que são as vias mTOR. Na criança, isso é antifisiológico. No adulto, não. No adulto, hoje, existe um excesso de vias de proliferação e as pessoas engordam, aumentam o risco de cancros, aumentam o risco de doenças cardiovasculares, etc, etc. Mas na criança, em fase de crescimento, na fase de proliferação natural, pela proliferação óssea, pela proliferação muscular, a proliferação estrutural do corpo daquela criança, o jejum não deve ser praticado. Deve ser praticada uma alimentação altamente nutritiva, com macronutrientes estruturais, como as proteínas, e micronutrientes para aquele corpo todo funcionar bem. Principalmente gorduras também, né? Que também tem muita função estrutural. Hoje o que a gente vê são as criancinhas comendo um monte de alimento vazio inflamatório. Aí isso não, né? Comer os doces, né? O excesso de açúcar, o excesso de farináceos, etc. Aí não, você não está dando nada do que eu falei. Você não está dando proteínas, você não está dando nutrientes, você não está dando gorduras boas, você está dando açúcares, né? Só fontes de energia vazias. E isso não é bom, nem para criança. Então atenção à alimentação que você dá para o seu filho. Isso é muito importante. Fazer jejum não. No pilar da atividade física existe uma outra coisa que a criança também não deve fazer, atividade de alta intensidade. Essa atividade chamada HIIT, que é uma hormese de estresse para o nosso corpo se adaptar, não cabe no corpo de uma criança. Na verdade, a criança está desenvolvendo seu sistema nervoso central. Na criança, o exercício físico tem que ser para desenvolver coordenação motora, desenvolver sinapses nervosas. Quanto mais diversificado a atividade física do seu filho, quanto mais capacidade ele vai ter que ter de raciocinar, isso expande o cérebro de uma criança. Ponto número 1. E o segundo é a pessoa fazer esportes de forma diversificada. Eu lembro da minha infância ter feito todos os esportes. Eu fazia natação, depois joguei vôlei, depois joguei basquete, joguei futebol, joguei handball e joguei... Não lembro, eu lembro que eu fiz vários esportes. Acabei ficando muito no basquete, no vôlei, esporte que até jogo até hoje, e na natação também. Mas isso foi muito importante no meu desenvolvimento cerebral. Então isso é que é importante para o seu filho. É desenvolver essas habilidades, né, e aumentar as conexões nervosas com esportes diversificados e fazer uma alimentação nutritiva para desinflamar o cérebro daquela criança.